Olá, pessoal! Mais uma vez estamos abrindo aqui um novo episódio do nosso Franchising Sem Filtro e hoje nós temos o prazer de receber um grande amigo do franchising que a gente se conhece há muitos anos, não vamos falar quantos para não ficar assim vergonhoso, mas é uma pessoa que entende muito de franquia e mais do que isso, é uma coisa que eu particularmente admiro. É um homem de uma cultura, né, de uma inteligência, de uma experiência de vida, assim, que, nossa, é incomparável. Eu acho que ele vai ter muita coisa para trazer aqui para a gente, e ainda mais porque ele é uma pessoa sem filtro. Então, ele vai combinar com o nosso episódio. Hoje, o nosso episódio vai ser totalmente sem filtro. Então, é um prazer receber você aqui, Rê. Gostaria que você se apresentasse, Renato Ticolá. Por favor, a palavra é sua. Bom, primeiro de tudo, obrigado pelo convite. Dá para ver, ela é muito minha amiga, né? Então, exagerou um pouco nas cores na apresentação. Não exagerei, não. Mas é isso, nós podemos dizer que nós lutamos pelo sistema de franchise, pela consolidação disso há muitos anos, né? Minha primeira participação na ABF foi em 91, acho, onde eu fui na ABF para conhecer a ABF. Foi antes da lei. Muito antes da lei. Quem me levou lá foi a Luciana Morse, que era sócia na época do Fernando Fernandes. Exato. E eu dividi escritório com a Celina. Então, exatamente. Então, aí ela me levou lá para conhecer o Bernard, que estava meio como um presidente interino, porque o presidente na época foi para Curitiba e não voltava para São Paulo. E aí eu fui conhecer a turma e foi um papo legal. Na época não tinha lei de franchising, essa era a minha preocupação, porque o meu contrato americano, eu representava uma empresa americana no Brasil, estava querendo fazer pela lei americana e não pela lei brasileira, e a gente foi discutir esse tipo de assunto. Aí no final da reunião, o Bernard Jäger vira para mim e fala, bom, eu queria que você dividir aqui com todo mundo que está na reunião o aluguel que nós vamos ter que pagar amanhã, que nós estamos sem caixa, então você, Renato, tem que dar $500 aqui para a reunião. Eu falei, mas como assim? $500? Acabei de chegar, acabei de conhecer todo mundo, $500, eu preciso virar diretor. Aí ele virou, o Zé Manuel era diretor de marketing, representando o Pão de Queijo, né? Nossa. Aí o Zé falou, o Renatão é meu amigo, vamos transformar ele em diretor adjunto de marketing. Eu falei, já sei, diretor de nada. Ok, mas tudo bem. Não, mas você vê, né? Todo o começo. Você deu os $500? Dei. Mas você vê, todo o começo contribuição assim, né? ali para o franchising. Não, a gente tinha naquela época um caixa negativo de $20 mil mensal. Era uma loucura. Tá certo? Aí, junto com a turma lá, a gente foi fazendo tudo o que era novo. Foi um primeiro congresso, primeiro seminário. Primeira feira, fizemos primeiros cursos, tudo, comissão de ética, era... A comissão de ética tem uma história muito interessante, que era o Philip, né? Era eu, o Philip e o Bernard, nós construímos o regulamento da comissão da ABF, aquele código de autorregulamentação, baseado no código de deontologia europeu, que o Philip traduzia, porque ele sabia francês, ele traduzia, e a gente montou o código de autorregulamentação, que não tinha, e aí a gente montou a comissão de ética para regular, porque não tinha lei, não tinha nada, como é que a gente ia regular o setor? Então, eu tive uma briga com meus franqueados, no bom sentido, na época eu tinha uns 30 franqueados, e os 30... Na época você representava quem? Eu representava a Jane King, foi a primeira franquia de serviços que teve no Brasil, primeira franquia home base, tá? No Brasil. Era uma franquia que nos Estados Unidos tinha 2 mil franqueados, eu achava um monstro de grande, hoje ela tem 14 mil, mas ela tinha 2 mil, e a gente trouxe o conceito de limpeza aqui para o Brasil, e aí eu ficava nessa história de o que é nos Estados Unidos, o que é no Brasil. E aí eu tive um problema com meus franqueados, e eu chamei o Philip e falei, Philip, você que é da ABF, eu queria que você intermediasse essa reunião. Eu me lembro que a gente fez uma reunião num hotel, e aí nós pusemos todos os franqueados em uma mesa em U, e eu coloquei 3 flip charts, e fui pedindo para eles falarem tudo o que eles tinham a dizer do sistema. No começo eu estava meio tímido, mas no final estavam me dando porrada pra caramba. Eu anotava no 3 flip charts. O que era dogma do sistema. O sistema tem royalty, tem que pagar royalty. O sistema tem isso, tem que que é dogma do sistema. O outro, que era uma interpretação que precisava ser esclarecido e podíamos chegar no meio ponto. E o terceiro, eram problemas
pessoais e particulares que eu não tinha como resolver. Então, na verdade, o quadro do meio é o que dava para conversar. Quando a gente fez isso, e o Felipe foi porque a gente passou a manhã inteira eles falando de problema. A gente saiu para almoçar. E aí, à tarde, eu falei, de tudo que eu tinha anotado nos quadros, eu falei o que eu achava de cada uma das coisas. Mas, nesse meio tempo, eu pedi para o Felipe fazer uma apresentação do que é o franchise. E foi aí que nasceu, inclusive, o curso Entendendo o Franchise. O Felipe falou, pô, isso aí a gente tem que fazer na BF. E aí quem fez o curso, sabe quem foi? Exato, é você. A parte jurídica eu fiz, e acho que a parte em marketing, eu não sei se foi a Celina, quem foi? Eu sei que a parte jurídica a gente fez. E foi daí que eu acho que surgiu a importância da gente começar a educar, né? O código de autorregulamentação já estava ficando pronto, e o curso do Entendendo o Franchise nasceu daquela conversa, e logo depois dessa conversa houve o Conselho de Ética, tá certo? E no Conselho de Ética você poderia ser o fiel dessa balança, né? Porque a gente queria, na verdade, o que a gente queria era evitar qualquer tipo de judicialização ou de falar em mal do sistema. Não tinha lei, as pessoas estavam começando, os franqueados estavam começando a mostrar algumas insatisfações, e aí foi que a Luciana saiu. Eu fico imaginando que, assim, hoje tem lei, tem livro, tem vários julgados, tem Google. Tem portal do franchise. E ainda tem gente que não sabe o que é. Exato. Então imagina naquela quando época. O mato era alto. Não, e naquela época, quando a gente começou a perceber pessoas, eu fazia um atendimento de voluntário, uma tarde eu ficava na BF para atender dúvidas. Aí você sentava, entrava. Começou a aparecer gente que pagava a taxa de franquia, assinava o contrato e o franqueador sumia. E aí a gente ia fazer... Tivemos vários franqueadores que sumiram. Aí a gente ia fazer uma busca de marca, a marca não estava registrada. Aí você ia fazer uma busca na junta comercial, a empresa não existia. O cara pedia para depositar no Uruguai, é inacreditável. Então, aí a BF começou a falar, gente, pelo amor de Deus, nós temos que ir atrás. E aí a Luciana, na época com o Fernando e tal, começaram a fazer um trabalho em Brasília, deputado Magalhães Teixeira, falar, pelo amor de Deus, tem que sair uma lei. Então, e aí foi. E aí foi o Grama, né? O famoso deputado de Campinas. E aí ele morreu, aí o processo ficou parado com o Serra. O vice do Serra era o Pedro Piva. Eu passei um fim de semana na fazenda do Pedro Piva. Ele me contou que era vice do Serra, que eu nem sabia. Era Clabin, né? Ele representava lá. Aí eu falei, pô, pede para ele desengavetar o negócio, é impressionante. Aí ele desengavetou e aprovou a lei. Aí nós tivemos a briga no NPI. Porque o NPI dividia em 3. Não existia o registro do contrato de franquia. Era a IASA de problema. Era contrato de licença de uso de marca, contrato de transferência de tecnologia e contrato de prestação de serviço. E o NPI, na época, obrigava que você... Desse os 3. E aí foi uma briga com o NPI para a gente pôr, não, contrato de franquia tem que estar fora disso. E aí que o IASIT começou porque eles usavam 3 contratos, começou a unir num contrato só. E eu fui usado de boi de piranha nessa história, e existia uma briga do pano entre McDonald's e Coca-Cola. Isso, tá certo? E aí não aprovava nada no NPI. Aí os advogados do McDonald's me escolheram para ser a franquia, encabeçando o processo para ser master franquia. Nesse meio tempo, o Collor é deposto, o Itamar assume e o Itamar coloca como presidente da NPI o Guzmão. E o irmão dele, o Roberto Guzmão, foi meu colega de classe. Aí eu fui falar com o Guzmão, falei, eu vou resolver isso aqui. Precisa ter me falaram que tem que ter um manual de prateleira sobre o assunto. Vamos escrever esse manual. Eu escrevi o manual, e aí eu fui a primeira franquia, master franquia americana, a estar registrada no Brasil. O número 001 é meu. Tá lá o certificado para provar isso daí. O Itamar resolve mudar toda a diretoria, né? Colocou o Célio Borja como ministro dessa área, e o Guzmão saiu. Aí o Célio Borja falou, isso aqui não pode, como é que é? Cadê a lei? Cadê não sei o que? Não tem lei? Escreveram um manual? Como é que pode? Vamos cancelar tudo. Aí eu tive que viajar para lá para falar com o Célio Borja. O Sérgio Borja, por acaso, tinha trabalhado com meu pai, então eu sabia de como era o negócio para segurar a peteca e aí acontecer. Quer dizer, momentos de muito amadorismo e, ao mesmo tempo, de muito trabalho pessoal e dedicação para as coisas acontecer. Exato. A gente dava os cursos de Entendendo Franchise de graça, tudo, viajava pelo Brasil inteiro pagando do bolso. Mas muitos anos foi de graça. A gente começou a ganhar depois de uns 10, 15 anos. Era voluntariado absoluto. Agora, você vê, além do networking que ele tem, a memória, né?
lembra de todos os nomes. É que- E tem uma memória, ele lembra todos os nomes, ele lembra todos os Nome fatos. e sobrenome. Não, e os fatos. Eu falei, gente, como é que uma pessoa pode ter uma memória dessa, Thaís? Na verdade, Não eu acho que tem é o Alzheimer começando, eu não lembro nada novo. Não, só coisa velha. não, imagina. Mas tem outra história que eu acho interessante, a lei do franchise, né? A lei do franchising, na hora de entrar no Congresso, alguém leu e falou, nossa, tá escrito errado. Então, no capô do carro, redigindo a lei na caneta para fazer isso. Eu me lembro muito bem da Luciana e do Marcelo Scherto fazendo isso no capô do carro. Quer dizer, a gente tem muita história. Agora, o legal é o seguinte, eu entrei na BF, ela tinha $20 mil de prejuízo, e quando a gente entregou a BF, 10 anos depois, eu fui 4 vezes diretor nessa época, né, ela tinha $500 mil no caixa. Né? E isso é o que hoje é os alicerces de tudo que existe hoje. Se tem sucesso a BF, se tudo funcionou, é por causa Desse trabalho, né? Desse trabalho. E coisas loucas, né? Tipo, eu tô me lembrando agora da briga para fazer o primeiro site, que era o Carlos Beda. Exato. A mãe dele era diretora do CNA, e aí ela levou ele lá para dentro, Cyberspace, acho que é o nome o negócio dele. Aí troca pelo Beno que está até hoje. A discussão do site, se lembra? Eram reuniões imensas para discutir que cor vai ser, que cor não vai ser. Imagina, foram confusões assim. Então eu tive. E naquela época a tecnologia era zero. Zero. Não tinha tecnologia que tem hoje. Hoje você quer inventar qualquer coisa, putz, é muito mais fácil, vai aí, agora IA, então todo mundo montando software, disso, daquilo. Naquela época, não tinha, qual era o fornecedor? Como é que ia ter o site? Quem ia fazer? Não tinha tecnologia disponível, né? Era outro momento. Eu tinha uma imobiliária chamada Tenda, e aí abrimos a Jane King dentro da tenda, né? E as cartas chegavam, a Jane King aos cuidados da dona Tenda. E eu me lembro que o primeiro fax, a gente rateou o custo entre 3 empresas que estavam no escritório. Fax na época, Era fax. Não, ratear o custo do fax. Era caríssimo. Era caro, né? Caro. Aí eu recebi um fax do americano de 250 páginas. Putz, eu fiquei muito bravo. Aí eu escrevi em cima do fax em caneta vermelha e devolvi. Esqueci que lá ia sair preto e branco. É verdade. Era muito amador. Era muito amador. Hoje em dia o mundo é completamente diferente. Mas eu acho que todos os princípios continuam exatamente o mesmo. Acabei de ler o livro da Cláudia Bittencourt, ela acabou de fazer um evento maravilhoso. Ela vai uma convidada aqui, ela vai vir aqui. E ela escreveu um livro bastante interessante, não terminei de ler, já estou bem mais da metade, e ela mostra bem claro os refinamentos da história. Certo? Hoje em dia, a gente fala de SDR com inteligência artificial. É uma outra conversa. Antigamente era no telefone mesmo, vamos ligar, vamos fazer, vamos acontecer. Mas a forma como apresenta, a forma como faz é exatamente a mesma. Não, e outra coisa, do outro lado você tem um ser humano. Esse ser humano não mudou. Ele continua tendo os mesmos sentimentos, as mesmas necessidades, as mesmas frustrações. Isso não mudou. Bem, você pode ter um sistema mais tecnológico, utilizar qualquer tecnologia. Mas no relacionamento com o humano, isso a gente ainda... O americano falava assim, que no caso a Jane King, depois da segunda empresa Jean Pro, todos em 25 países, ele fala, olha, a cultura é diferente, mas a emoção é a mesma. A emoção de perder dinheiro, a cultura que tiver... Isso não muda. Não muda. E perder não muda para ninguém. Outra coisa que eu tenho interessante, eu tenho os KPIs desses 35 anos de franchising. Eu tenho os relatórios administrativos desses 35 anos. Tanto da Jane King como da Jean Pro. E os dois são iguais e idênticos até hoje. O número de conversão de franquia, o número de apresentação. Quando que você deixou de ser Jane King? Eu fiquei com a Jane King até 2001, faz 25 anos, mais ou menos. E eu saí da Jane King, eu vendi a Jane King para o meu sócio, para o Tomás. Aí eu fui trabalhar na Gelri, eu queria trabalhar numa empresa grande, a Gelri tinha 120 mil funcionários, faturava 500 milhões, e eu vi a Gelri quebrar, coisa assim, é verdade. Impressionante na minha vida. A gente trabalhou a gente fez alguma coisa para eles. Eu tenho uma experiência de participar do board da Gelri, ter 3 filhos, cada um administrando 10 empresas e um defendendo o outro, então não dava para cobrar. O que estava acontecendo foi uma empresa familiar, foi uma primeira experiência bastante interessante, mas eu estava na Gel, foi uma experiência enorme, muito positiva na minha vida. Aí saí de lá
fui trabalhar com o Sérgio Milano. O Sérgio Milano estava no Brasil Ventures. Ele pegou uma grana do Bradesco, montou um fundo, e esse fundo investiu em várias franquias. Isso, me lembro. Uma delas é uma franquia de imobiliária, e por acaso foi a Cláudia que formatou a franquia. Aí o pessoal acabou tendo problemas financeiros, acabaram desistindo, acabaram fechando as lojas, acabaram mudando tudo, e parar na mão do Sérgio e do irmão dele. E aí eu fui para lá e falei, bom, primeiro de tudo, vamos mudar o nome, né? Porque se o esquema é ser franquia de conversão na área de imobiliária, vamos mudar o nome, porque pode ser Imobiliária ABC franquia imóvel. Então o nome franquia fica no nome. Então o nome da imobiliária poderia manter, que o cara está lá 50 anos em Santos, não vai mudar o nome da imobiliária dele. Então franquia. Então virou franquia imóveis. Eu me lembro dessa franquia imóveis. Aí a franquia imóveis cresceu bem. Nós revolucionamos o mercado imobiliário, porque a gente criou o que em franchising é o óbvio, que é o fluxo de informação, processos. Então era uma imobiliária onde a gente mudou o layout dela para a informação chegar na recepcionista, da recepcionista vai para o corretor. Uma briga enorme na época para ter fotografia colorida, os corretores não queriam tirar e tudo mais. Essa imobiliária fez um acordo com o Banco Santander. O acordo com o Banco Santander, o Banco Santander também fez com a 121. A imobiliária era muito organizada, então acabou absorvendo a 121, e depois um franqueado grande que acabou comprando tudo, e acho que tudo virou 121 hoje em dia. Nesse meio tempo, o Sérgio começou a analisar outras franquias para comprar, analisou Dunkin' Donuts, Feira do Futuro, Paraná, e quis analisar a Límpidos, para comprar a Límpidos na época, e nesse mesmo momento o americano tomou a operação do Brasil de volta da Jane King, e a gente foi ver se era possível comprar a Jane King. O americano não tinha interesse em vender a operação no Brasil, e aí ele me convidou para ser manager da situação. Eu achei legal, achei que era uma volta por cima, né? Afinal, eu achei que ia dar problema, e deu. E aí eu voltei para lá e fiquei 1 ano. Aí fiquei esse 1 ano e descobri que todo mundo achava que era o dono da empresa. Eu não era o dono da empresa, eu era o CEO da empresa. E aí eu achei que isso poderia me dar algum problema no futuro, fiquei com receio. Não tinha respaldo dos americanos. Os americanos começaram a questionar: por que você tem 2 roteadores de internet? Falei, porque nenhum dos 2 funciona. Por que você paga seguro-saúde se tem INSS? Porque não funciona também. Então eu comecei a ser muito questionado pelo que fazia no Brasil. Uma pessoa que não entendia de Brasil, falei, vamos desistir disso aqui. Nesse mesmo tempo, apareceu o que chamam de Super Simples. E quando apareceu o Super Simples, eu vi que a competição com as grandes empresas poderia ser de igual para igual. E até então, a gente tinha royalty, a outra empresa não tem royalty. O royalty é custo. O cara está procurando custo, o royalty pesa, né, nessa hora. Então, quando apareceu o famoso Super Simples e os impostos caíram muito para as empresas de serviços, e nesse espaço entre o que o meu franqueado paga de imposto e o concorrente paga de imposto, eu enfio o royalty, eu coloco o royalty. Então o royalty deixou de ser custo. Já é uma realidade completamente diferente hoje, porque hoje o Super Simples não reajusta, né, e tem dissídio de mão de obra toda hora. Então hoje essa vantagem competitiva não tem mais, e talvez seja por esta razão que o franchising de limpeza no Brasil não copiou o modelo americano. O modelo americano, quando eu entrei, tinha 7, 8% de market share, e hoje tem 60%. Quando eu entrei, tinham 2 empresas com 2.000 franqueados, hoje tem 14 empresas com 14 mil franqueados cada uma, um monte. Franchising hoje de limpeza nos Estados Unidos representa 30% do mercado, e aqui no Brasil representa 3%. Então, a gente não conseguiu ter essa evolução em função desse problema do royalty, ser um custo, e também pela maneira como a gente orça no Brasil. A gente quer saber quanto custa um homem. Lá nos Estados Unidos e no resto do mundo é quanto custa um metro quadrado. Então, é um sistema no Brasil que não premia a eficiência. A gente acabou
não evoluindo como deveria ter evoluído, mas, por outro lado, a gente trabalhou em todas as vertentes que a empresa tivesse sucesso no Brasil. Então, a parte de franchising foi importante. Outra coisa que nós fizemos foi transformar a Associação dos Distribuidores de Produtos de Limpeza na Abralimp, Associação Brasileira de Limpeza, colocar lá toda a cadeia de limpeza. A gente tinha acesso internacional, fornecedores, a gente queria que esses fornecedores viessem para o Brasil, precisava que eles vendessem para todo mundo. Tem uma historinha também bonitinha desse daí. Eu fui procurar um balde, eu vi nos Estados Unidos de plástico, cheio de truque, quando eu fui treinar, e no Brasil não tinha o balde, fomos procurar, achamos um balde de ferro com 4 rodas no Rio Grande do Sul, da Tonki. Falei, putz, mas esse barro de ferro, mas tudo bem, é o que tem, vamos fazer o balde. O carrinho de limpeza a gente fabricava, pra você ter uma ideia, de ferro. E aí o balde de ferro e tal, e aí um dia o cara da Tonki falou, olha, você quer comprar os 540 baldes que nós temos aqui, que nós vamos fechar a fábrica. E não vende, ninguém compra. Eu falei, porra, mas eu não tenho como comprar 540 baldes, deixa eu pensar aqui. Aí teve uma reunião na BF, estava o pessoal da McDonald's, o Eduardo da McDonald's, aí o Eduardo, eu falei pro Eduardo, falou, nossa, que isso? Me dá o telefone desse cara no Rio Grande do Sul, eu não posso ficar sem balde. Ligou pro cara e falou, eu quero comprar 1.500 baldes. Como eu só tenho 540, ótimo, me dá os 540 e faz os 1.000. Que falta. Hoje a Tonki é uma das maiores empresas do mercado Putz, não saiu. Não fechou. Não fechou, cresceu, foi vendida para Rubbermaid, que é a maior do mundo, depois acho que os diretores montaram outra. Ela está aí, firme, forte e segura. Mas nessa época você já estava na Jampro. Já estava na Jampro. Como é que foi a Jampro? Era no primeiro. Não, estava na Jane King. Estava na Jane King. Quando eu estava montando. Estava montando a operação. Para montar a operação, para usar o vídeo que eu recebi, eu tinha que ter um balde parecido com o vídeo. Eu tinha que ter um carrinho de limpeza parecido com o vídeo. Entendeu? Então, a gente estava montando, foi bem no começo, bem no começo. A gente teve a oportunidade de todos os grandes players do mercado de franchise, eles sentavam na mesa com a gente. Estava todo mundo, era uma comunidade muito pequena ainda. Estava todo mundo começando. Todo mundo junto e todo mundo trocando muito, porque, primeiro, acho que não existia a competição que tem hoje e nem a vaidade que existe hoje. Naquela época, realmente, o propósito de todo mundo ali era fazer acontecer. Todo mundo, porque todo mundo queria defender o seu negócio também. Pô, eu estou indo para a franquia, então as pessoas realmente se doavam de uma forma muito genuína para que o franchising desse certo. Porque era o caminho que todo mundo tinha escolhido. E o mercado era comprador, então a gente sabia que o mercado era propício, né? Quer dizer, por exemplo, no caso da Jane King, né? O americano me mandou uma carta, eu fui visitar o americano, que também é outra historinha na minha vida, minha sogra morreu, tinha comprado passagem de primeira classe para os Estados Unidos, nós transformamos aqui em econômico, foi a família toda, tio, vizinho, passarinho, meus filhos eram pequenos, avô, o meu sogro, tal, e meu sogro morou no Texas, trabalhou no Texas, e o pessoal lá em Miami, shopping, eu virei para ele e falei, vamos até o Texas, conhecer uma empresa chamada Jane King, e aí você revive o seu passado. Nós fomos para o Texas, tivemos a reunião com a Jane King, quem estava lá era o gerente de vendas, que depois virou o bambambam do franchise nos Estados Unidos, o cara, a sorte de ter uma pessoa daquele nível, como vendedor, começando a vida no franchising, tornou quase presidente da IFA, é um dos caras mais importantes da minha vida, o Jerry Crawford. E aí, o Jerry depois... E meu sogro também, historinha, vivo de historinhas, né? O meu sogro, voltamos para Miami, meu sogro falou, mas vem cá, você vai pagar essa fortuna de master franquia, limpa privada? Você não tá louco? Falei, não, e tem mais. Não, não tô, porque eu acho que o mercado é bom, parará, mas tem mais. Quem vai me dar o dinheiro é você. Ainda peguei o dinheiro emprestado do meu sogro para poder comprar a master franquia nos Estados Unidos. Então, aí, eu esqueci a história que eu ia contar da Jane King quando a gente chegou aqui. Daqui a pouco eu lembro. Então, e aí depois quando você saiu, como é que chegou a Jampro? Bom, então a Jane King, o problema da Jane King é a gente pagava 0,65% de imposto, mudaram a lei,
o imposto foi para 3,5% e estava indo para 12%. A gente entrou com mandato de segurança, barará, e ganhamos todas as paradas. Mas eu achava que a gente ia perder. Eu achava que nós íamos perder, porque o Brasil precisa arrecadar, então não ia ter jeito, ia perder essa ação. E então eu quis reestruturar a franquia e eu quis levar a sede da nossa empresa para Delaware, nos Estados Unidos. Em vez de eu pagar royalty, eu pagaria dividendos, daria uma economia bastante significativa nos custos financeiros, mas o americano não aprovou essa mudança. Ele disse que não dava para fazer o enforcement no Brasil, e aí o meu sócio na época achava que dava, que não ia ter o problema. Eu falei, então você fica com a empresa, a gente divide o business, e aí eu saí da Jenny King e montei a Zelo. Ah, é a Zelo, você lembra? Eu montei a Zelo. A Zelo, o que era Zelo? Zelo é metade da palavra zelador. E Jenny King, Jenny é metade da palavra janitorial. Então, na verdade, o Zelo era a tradução do Jenny. Essa foi a minha intenção, na época, de montar a tal da Zelo. E a Zelo ganhou uma licitação gigante da Votorantim, a gente não tinha como executar, e eu me associei à Gelri para executar isso. A Gelri tinha uma empresa chamada Plan Service, e a Plan Service é que foi executar esses contratos que eu tinha conquistado pela Zelo, que na verdade era por causa do know-how da Jenny King. Aí que eu saí por causa do problema tributário. O problema tributário aconteceu 2 meses depois que eu saí. 2 meses depois, o Supremo deu ganho de causa para a prefeitura, para o governo, e aí teve uma cobrança retroativa e houve um arresto do dinheiro nas contas dos franqueados. Aí foi um caos. Foi um caos. E aí que começou o problema com a Jenny King, e 5, 6 anos depois originou o americano ter que assumir a operação no Brasil. O problema foi crescendo por causa dessa história toda. Aí eu voltei para a Jenny King, como eu já contei. Quando eu voltei para a Jenny King, eu vi o Super Simples agindo, a dificuldade desgraçada para convencer os franqueados da Jenny King a mudar o sistema tributário, e tudo que é mudança cultural é muito difícil, né? Aí eu vi que eu não ia conseguir evoluir com o americano e resolvi sair da Jenny King. Por um ano, o Bernard Jagger me liga dizendo que ele queria que o futuro do franchise era micro franquia e que eu era home base é quase micro franquia, e tinha um tal de Arthur inventando a micro franquia, o Arthur Hipólito, um querido amigo, e aí aí falou, vamos embarcar nessa onda. Eu falei, vamos ver, e tem a Jean Pro, que quer vir para o Brasil, um amigo meu que é o Chuck, que é o vendedor da Popeyes, está querendo vender também a franquia da Master Franquia da Jean Pro para o Brasil. Vamos topar essa? Vamos topar? Falei, vamos conhecer a franquia nos Estados Unidos antes de mais nada. Aí no dia que eu estou embarcando, me liga o meu vizinho do apartamento de cima, que era o Walter Torre, falando, Renato, eu estou com uma empresa nova, a Inova está começando nessa área, você não quer orçar uns prédios para mim de limpeza? Falei, nossa, quando eu voltar dos Estados Unidos, eu penso no assunto. Eu fui com um possível futuro cliente na mão, mais a intermediação do Bernard, e no final, o Bernard acabou comprando a Master Franquia. Eu ainda estava reticente a entrar nesse mercado. Voltamos, fizemos um baita de um business plan, tentamos que a Inova entrasse como sócia, como parceiro, mas não aconteceu nada, nós não conseguimos nada. A Inova, nunca consegui limpar um parafuso da Inova, grandes amigos, mas nada aconteceu de prático. Mas o mercado funcionava. Eu me lembrei a história que eu ia contar da Jenny King, acho que é importante contar, vou voltar. Quando o americano, então eu fui lá para os Estados Unidos, conheci o Jerry, voltei para o Brasil, meu sogro falou que me daria o dinheiro, o Jerry me mandou uma carta em inglês falando, if you are serious, e eu não entendi o serious, em inglês não é o serious brasileiro, fiquei bravo com ele, e me mandei uma outra carta desaforada, se ele fosse sério, que não serious, sério mesmo, ele que deveria vir no Brasil para ver se aqui tem mercado para o negócio dele, não vender à distância, certo?
Outro detalhe importante, como é que eu conheci Jenny King, né? Como é que eu fui parar na Jenny King em Dallas? Porque Jenny King, o Paulo César Mauro fez o primeiro seminário internacional, dia 26 de outubro de 1990, aqui em São Paulo, com o Lloyds Bank patrocinando. E eu li no jornal sobre o seminário, eu não participei do seminário. E aí eu me interessei, liguei para o Paulo César, e o Paulo César é que marcou a reunião lá. Então não conhecia o Paulo César. Daí pra frente eu vejo ele uma vez por semana jogando pôquer ou andando de bicicleta no domingo. No domingo, nosso famoso de pedal do Marcha, não podemos deixar de falar. Exatamente. Né? 35 anos pedalando, é uma loucura. As amizades que a gente fez nesse mercado. Aí o tal do Jerry Crawford veio pro Brasil, ficou hospedado no Maxud, e aí no Maxud tinham 2 repórteres da Gazeta Mercantil, a gente começou, na época a gente começou a falar da Gazeta Mercantil, porque meu tio era vice-presidente da Gazeta Mercantil, aí eles fizeram uma reportagem, saiu no dia seguinte, jornal preto e branco, um globo, um aviãozinho, puxando um rodo, falando, maior empresa de limpeza do mundo quer aterrissar no Brasil. Eu recebi 80 ligações, eu nunca tinha recebido 80 ligações num dia na minha vida, de gente querendo comprar a franquia. Nossa. Aí eu fiz uma reunião no Cadoro, no dia 8 de agosto, fiz carta de intenção, eu saí de lá com 12 cartas de intenções, que dava $200 mil mais ou menos, de venda de franquia. Então, era a oportunidade da minha vida. Como deve ter sido a oportunidade de todas as pessoas que você está falando, de estar iniciando a sua franquia. Todo mundo sabe que o Wizard começou a franquia na Copa, né? Em inglês. Então, ele estava vendo esse mercado, o mais consolidado de nós era o Iages, também estava entregando esse mercado. Eu fiz o primeiro contrato de franquia da Wizard. Tá vendo? Eu fui um dos meus primeiros clientes. Todos nós tínhamos o interesse que o sistema desenvolvesse. Todos nós tínhamos. Era um potencial gigantesco, tá certo? Era uma coisa fantástica. Eu comprei a minha franquia, meu sogro no final me deu parte do dinheiro, porque o resto do dinheiro eu comprei com essas cartas de intenções. Falei, entreguei as cartas de intenção para ele e começou o business. E voltando pro final da história. Mas também tinha que ter coragem, né? Acho que éramos insanos. Algo perto disso. Ontem eu fiz 50 anos de formato. Teve a festa lá no Colégio Santa Cruz, que a Melita também estudou no Santa Cruz. Você foi colega do meu irmão, da Silvana, minha mulher. Da Silvana eu fui. Aí tava vendo lá, eu tava pensando, nossa, como a gente era louco 50 anos atrás. A gente fazia coisas hoje que nós seríamos mortos. Não sei como é que a gente não morreu, não sei como a gente estava vivo. O meu marido sempre fala isso. Ele fala, meu Deus, se eu fizesse tudo que eu fiz na minha vida hoje, eu não estaria mais vivo, eu teria me dado um tiro, sei lá. Eram coisas que naquela época eram permitidas, hoje, não dá pra fazer nada. Não, imagina, a gente fazia... Bom, então acho que nós tínhamos essa história do empreendedorismo e tal, e as coisas também, cá entre nós, eram mais fáceis. O Brasil ficou muito difícil. Ficou mais complexo. Tudo muito complexo. Tudo aqui é proibido, tudo tem muita gente. Muita gente envolvida, é muita grana para pagar, para as coisas acontecerem, é muito... É complicado, é muito complexo, não adianta. É tudo complexo. E a tecnologia... Se você tem influência, tem poder, você consegue alguma coisa. Se você não tem... Não, mas o dinheiro também é curto, né? Eu acho que a classe média brasileira, hoje, ela vive com muito... ela é muito menos poderosa do que ela era. Isso, com certeza. Perdeu o poder aquisitivo. Não, sim. Violentamente. Ela aumentou, mas ela perdeu o poder aquisitivo. Eu me lembro eu conheci nos Estados Unidos o presidente da Radio Shack, na época ele tinha 5 mil lojas. Lembra da Radio Shack? Achei uma loja da Radio Shack no meio de um bairro lá em Utah. Nossa, gente. Tirei uma foto. Porque eu me lembro. Eu comprei meu primeiro computador no Era super famosa. No Radio Shack. Era muito famosa. E aí o presidente da Radio Shack, um divertidíssimo, ele falava o seguinte, computador veio para resolver os problemas que você não tinha. Exatamente. A segunda coisa que ele falava, que eu acho maravilhoso, é o seguinte: se a impressora não quiser imprimir, desiste, ela não vai imprimir. Nossa. Ela não vai imprimir. Não adianta, né? Nada não modernizou tanto como uma impressora. Exato. É uma coisa impressionante. E até hoje, né? Quando a gente precisa da impressora, ela pifa. Ela pifa. Não adianta. Ela não consegue imprimir 10 páginas. Não, ela na terceira, quarta, ela pifa. Pronto, aí tem que começar tudo de novo. Começa a piscar. Começa a piscar. Aí o que você faz? Desliga. Por isso que puxar a tomada ainda é a mesma tecnologia. Mas aí, voltando a falar dessas complicações, hoje em dia as coisas foram evoluindo,
Eu tenho os relatórios, como eu estava falando, de KPIs da minha empresa, da Jampro, antes da Geniking, depois da Jampro, e os índices são os mesmos. Né? Mudou a tecnologia. Antes você mandava por fax, ele mandava um relatório que era um livrinho, que era um newsletter. Depois você começou o fax, ficou um Excel combinado. Hoje é tudo programa de CRM, tá? Mas as performances e produtividades são mais ou menos as mesmas. E o relacionamento? Qual é a diferença de um franqueado há 20 anos atrás e um franqueador? O franqueado de antigamente, ele comprava franquias mais caras. Ele era uma pessoa de mais recursos financeiros. Antigamente também, ele comprava muito franquia para mulher. Ele comprava franquia para mulher. Ele era um executivo, dono, e a mulher queria entrar no mercado de trabalho, e então ele acabava facilitando. E os grandes problemas daquela época era quando a mulher dava certo e ele resolvia se meter no negócio. Certo? Acho que dava mais um programa seu inteiro para falar desse assunto. Exato. Tá certo? E aí o perfil era esse. Hoje o perfil é um perfil mais jovem, é um perfil de uma pessoa que estudou e que não consegue se desenvolver na empresa que ele está. Ele fez um monte de curso. Tem menos grana. Tem menos recursos, porque ele não se desenvolveu. Ele não chegou a... Ele estagnou. Ele estagnou. A empresa estagnou. Hoje em dia, a maioria das empresas brasileiras ainda são familiares. Então, você tem o dono, você, de repente tem um filho do dono, e você fica ali embaixo na estrutura. Você não consegue crescer. Então, essas pessoas acabam procurando alternativas, têm menos recursos, acabam vindo comprar a franquia da gente. E nessa hora é que a gente tem no meu caso, um certo destaque, porque a gente tem uma franquia relativamente barata e a gente garante o faturamento mínimo do franqueado, porque eu entrego o primeiro cliente de limpeza. Eu é que fecho os contratos de limpeza e entrego a franquia, o cliente para o franqueado. Então, elegantemente, eu digo que eu gero demanda e o franqueado atende demanda. Ele não tem nenhum papel comercial? Ele pode ter, a gente estimula que ele tenha, a gente faz um monte de esforço que ele tenha, inclusive porque quando ele compra a franquia, ele acha que ele vai fazer isso e tudo mais. Mas, na verdade, essas franquias de limpeza que tem no mundo inteiro, eu não vou falar só de Brasil, mas eu posso te falar de 50 países que eu conheci, só 1,5% dos franqueados vendem. Então, por isso que eu tenho... Que é aquela coisa, né? Quem está no chão de fábrica, e a gente viveu isso. Você lembra quando a gente fez cuidava da franquia da Transfolha? Eles queriam que vendesse e entregasse. E às vezes o franqueado que era bom para entregar jornal, ele não conseguia clientes locais. Isso é uma questão interessante e séria, porque, na verdade, eu não acredito nesses modelos em que você crie uma franquia para o franqueado vender. Ele não vai vender. Ele só vai aprender a vender 2, 3, 4 anos depois. Mas vamos aí, Prudential não é isso? O franqueado é vendedor. Mas aí ele já é um corretor. Mas é uma franquia de vendas, né? De venda de seguro, eu acho que a gente está falando de uma franquia de serviço de limpeza. E aí tem a fase anterior que é a venda, né? Acho que é diferente. A Prudential tem um esquema de vendas para transformar pessoas em corretores, e esse corretor ele deu o segundo passo, que é transformar um corretor empresarial, e aí é franquia. Então, e de uma certa forma, a marca também, ela se vende também, né? Não, então tem uma super organização por trás, não é assim, chegar lá e vou transformar o meu franqueado em vendedor e acabou. E eu acho que o grande problema é esse, quer dizer, o cara é micro franqueado, a taxa de franquia é baixa, o retorno para o franqueador é baixo, porque tem que vender muita franquia para ter um resultado, ele acaba não conseguindo investir na sua estrutura e fica esperando que o franqueado venda para ele. E o franqueado acaba desistindo de vender e vai embora. Então, eu tenho outro capítulo aqui para conversar, essa história da micro franquia baseada no franqueado que tem que vender. Eu não acredito nisso. Eu acredito no meu poder da marca, como você acabou de falar, na minha estrutura de capacitação. Então, eu fecho o contrato e entrego para o meu franqueado. Tem alguns problemas, por exemplo, recebo uma ligação
de uma cidade importante em Minas Gerais. Mesmo aqui em São Paulo, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, mas eu não tenho cliente lá, então eu não posso vender essa franquia. Só posso vender a franquia se eu tiver um cliente para entregar para aquele candidato. Então tem umas certas limitações. Então, se você quiser trabalhar São José do Rio Preto, primeiro você encontra cliente para depois você ter a oferta da franquia, é isso? Duas coisas vão juntas. Porque eu não posso também fechar um contrato de limpeza e não ter o franqueado. Exato. Então, é o pulo do gato. Por isso que eu fui comprar uma franquia nos Estados Unidos, americana, que me trouxe a solução a esse problema. Conflito sempre tem, é um problema. Às vezes você vende uma franquia para um cara entrar num cliente, ele está um pouco cru ainda. E aí vem aquilo que ele sonhava que era, porque ninguém ensina o brasileiro a ser empresário, né? Só empregado. Então, ele vai descobrir na franquia. Então, isso é uma coisa que eu falo muito também. Todos os franqueados que eu vendi e que, por acaso, saíram da franquia por alguma razão, todos eles saíram sabendo que ia ser empresário. Aprenderam a contratar, aprenderam a fazer contabilidade, fazer gerenciamento. Então, eles saíram como se eles tivessem feito um cursinho e tivessem gasto dinheiro com esse cursinho, mas saíram mais preparados para a vida. Então eu não me sinto com nenhum problema daqueles franqueados que deixaram a franquia, porque eu sei que eu dei alguma coisa que eles não tinham. Eles aprenderam com a gente. E tem os que aprenderam e gostaram. O mercado de limpeza não é fácil. Hoje o teu maior concorrente é a Jenny King? Não, eu não tenho concorrente hoje. Eu costumo dizer que eu não tenho concorrente. O que acontece nos Estados Unidos? Voltando à história de ter 10 empresas, 15 empresas com 14 mil franqueados, eles são concorrentes entre si? Não. Por quê? Cada franquia nos Estados Unidos age de um jeito. Tem a Coverall, que quer que o seu franqueado seja vendedor. Tem a Jenny King, que quer que o seu franqueado seja operacional. A Jenny King atua nos Estados Unidos muito em hotelaria. A Jampro atua muito em outro mercado. Então, eles são segmentados. No Brasil, eu tentei segmentar e eu acho que eu consegui essa segmentação. Eu não tenho concorrência direta com nenhum dos franqueadores que tem em São Paulo. No Brasil são 28, para ter uma ideia. Toda hora aparece um novo. Teve um que apareceu agora de 19 anos, um menino inteligente e tal. Eu falei, pô, você podia estar trabalhando comigo melhor do que fazer o que você está fazendo. Não, e o que você acha de eu divulgar que eu sou o franqueador mais novo do Brasil? Eu falei, você vai se ferrar, porque franchise você vende conhecimento, vende know-how, vende experiência. Sabedoria. Sabedoria. Esquece isso. Esquece. Isso não é um marketing. Isso não é um bom slogan. Isso é um suicídio, né? Um sincericídio que você vai ter enorme. Aproveita essa sua juventude para outra coisa. Né? Aí, no final, eu estou servindo de coaching para esse menino aí que está fazendo a franquia dele. Tomara que ele tenha sucesso. Mas essa juventude vem, né? Como o jovem brasileiro, ele é empreendedor, né? Muito. Isso é muito. Isso a gente vê em outros países, a gente percebe que, principalmente na Europa, não tem essa vontade de ter o seu próprio negócio. Quero ter meu próprio negócio, né? Aqui no Brasil a gente tem isso. É engraçado, né? Aqui você não quer depender dos outros. Exato. Por mais que a franquia te deixe preso num negócio, você que decide a hora que você acorda de mais cedo. É a hora que, se você não quiser trabalhar hoje, você assume as consequências. Não, é diferente. Agora, tem uma coisa, Rê, que eu queria te perguntar. Eu acho que a gente conversa muito nos nossos pedais, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu acho que você já estudou, está aplicando. Como é que é o relacionamento da Jampro com o IA? O que a IA está te ajudando? Que ela não está? Eu não sei, você é da limpeza com zero. Isso. A IA é mais um instrumento que você usa. Mas você está usando? Eu estou usando, eu tenho 3 IAs. Eu tenho uma IA, chama limpeza com zelo. Não por falta de uma, ele tem 3. Eu tenho 3. Eu tenho a limpeza, em vez de a limpeza com zelo, é o nome da minha empresa, e eu tenho uma IA que vende franquia, que chama Zélia. Legal. Ela é paquerada, tá? Ela é super paquerada, não é essa que é paquerada? Super paquerada. Aí eu tenho uma outra chamada Lívia, que vende serviços de limpeza. Então, o candidato à franquia de limpeza, o candidato a serviço de limpeza, ele faz 800 perguntas. Limpa atrás do armário, limpa na frente, empurra móvel. A IA responde tudo isso para ele. E fecha contratos
cobra, o cara paga e aí ela agenda. E eu tenho uma outra que chama a tia da limpeza, que fala... Só mulher. Só mulher. Que fala com faxineiras. E eu transformo as minhas faxineiras em franqueadas individuais. Então, a minha Isso que eu ia perguntar. Teu franqueado faz a limpeza? Eu tenho 3 níveis de franqueado. Eu tenho um franqueado que faz a limpeza, que a gente chama de micro franqueado. Eu tenho um franqueado gerencial, que ele trabalha com uma equipe. E eu tenho um empresarial, que tem 3, 4, 5 equipes. Eu já tive um franqueado empresarial que fazia todos os hospitais da Unimed no norte do Brasil. Grande, franqueado grande. Gigante, gigante. Ele era 30% do faturamento da rede inteira no Brasil. Mas, então, a IA, o que nós estamos fazendo? Nós estamos trabalhando, como eu estava falando, não tenho concorrentes, porque a gente está trabalhando num nicho de mercado e muito pouca gente consegue entender como funciona, que é o de Airbnb. Hoje a gente limpa 7 mil apartamentos por dia. Mas quem que te contrata? No Airbnb? Então, no Airbnb eu faço um jogo B2B2C. Eu trabalho com as operadoras que têm 1.000, 2.000, 3.000 apartamentos. E aí você tem que ter toda uma baita de uma organização para trabalhar com esses 3.000 apartamentos. Então, 3.000 apartamentos tem 30... Você tem que ter a rede de atendimentos também. Exatamente. Franchise nessa hora cabe que nem uma luva. São 30 franqueados, não é? Só que eles têm que ter uma organização diferente, um software diferente, um negócio bem complexo. E aí nós acabamos virando líderes desse mercado, só a gente está, e tem que ter central de distribuição, motoboy para levar enxoval sujo, trazer enxoval sujo. Você faz nós temos que fazer todo compra o esquema de serviço mesmo. Todo o serviço. A gente está até agora estudando montar uma lavanderia. Estamos praticamente indo para o ramo de lavanderia, porque também tem que lavar esse enxoval e etc. Mas essa limpeza, por exemplo, eu vou ficar no Airbnb 10 dias. Você vai limpar 10 dias ou você limpa no primeiro dia e no último? No esquema Airbnb, eu só limpo no último dia. Só quando você vai embora. Eu pego limpo e você... Você pega limpo e me entrega sujo, 10 dias depois, encardido, e eu faço a limpeza. O Airbnb é assim. Porém, nesses contratos, tem short stay, que é 3, 4 dias, e tem o long stay. Nos contratos long stays, a gente hoje está tentando convencer as operadoras a fazer uma limpeza intermediária, até para fazer uma inspeção para saber como está o apartamento. Certo? Para saber se não estão destruindo, né? Eles destroem mesmo. E o apartamento é frágil, entre nós. Então, não é feito para durar, né? É feito para... para girar. Então você tem que limpar todo dia, ele não tem estrutura Renato, completa. me diz uma coisa, eu fiquei curiosa o seguinte, você tem então Mas a tia, pega a candidata a franquear a emprego e tenta ver se ela quer ser uma franqueada individual. Por que franqueada individual? Porque ela vai trabalhar só 3 dias por semana, ela vai trabalhar 3 horas, 4 horas por dia, você tem uma série de necessidades de flexibilização que na CLT você não consegue. Então eu transformo ela em franqueada individual, e a minha IA é que faz esse ping-pong do franchise, porque uma burocracia, ciclo de oferta, contrato, treinamento, então dúvida, e dúvida de faxineiro, você não tem paciência para tirar, porque é uma dúvida que não termina, ele nunca esclarece a dúvida, ele vai sempre tendo a mesma dúvida o tempo todo. Então a IA é perfeita para isso. Ela responde 1000 perguntas. Ela responde 150 mil não perguntas. Não perde a paciência, não é mal criada. A tia é uma fofa. A própria Zélia, eu já sou meio mal criado. Teve um franqueado meu, um candidato a franqueado meu, a semana retrasada, o meu diretor de expansão me trouxe o WhatsApp dele, fazendo uma pergunta, dizendo que ele descobriu uma palavra na ciclo de oferta e o acento estava errado. Crase estava errada. Minha resposta para o franqueado, qual é a relevância disso? 2, eu tenho essa ciclo de oferta, que é mais ou menos a mesma desde o início de 91. Ela foi mudando, mas ela é igual, porque a lei é igual, uma mudança muito pequena, e o importante é o resto da circular. Então, você é meio grosseiro nessa hora, cá entre nós, o cara tem direito a fazer essa pergunta. Procurar um pelo em ovo. A IA vem dizer, não, a crase não pode ser assim, porque quando a gente... Não, você tem razão, né? Alguma coisa assim. A IA vai justificar aquela crase ser assim. Eu não sou tão profundo conhecedor da língua portuguesa para ter certeza da... Não, a IA explica tudo.
mostra. E se precisar mudar, ela muda, porque a IA muda a circular, reescrever a circular de oferta com IA ficou uma coisa super fácil. Super. Não, mas é verdade, ela vai ter a paciência necessária que a gente no dia a dia não tem mesmo. Não tem. Não tem mais. É que a pessoa também dá uma forçada, né? Ter paciência, uma crase. Não, isso um documento, um monte. Eu garanto faturamento mínimo. Então eu garanto por 1 ano. Se no meio desse 1 ano o cliente cancelar o contrato, eu tenho que repor o contrato. Aí vem um cara em Belo Horizonte dizendo que o contrato vai ser de 10 anos, que eu tenho que garantir pelos 10 anos. Quer dizer, aí já está indo para outro lado da história. A IA consegue responder para o cara direitinho. Eu sou capaz de perder a paciência. Você sabe que a gente tem um grande problema no Brasil, que a gente discute muito, que é a produtividade, né? E no começo da minha carreira, obviamente, que eu atendi o que vinha. Francador, francado, Sim, né? No começo de carreira e tal. E aí, em determinado momento, eu falei, me deu 5 minutos, porque eu não sou IA, me deu 5 minutos, eu falei, gente, eu não vou mais atender franqueado. Eu não vou mais atender franqueado. E é impressionante, quando a gente, ainda hoje, com tudo isso que a gente tem, às vezes você vai conversar, se ele está no evento, vem algum franqueado comentar alguma coisa com você, ou a gente tem um cliente que tem um amigo que é franqueado, que quer entender um pouco mais de franquia, tudo bem, a gente acaba, né, pro bono, a gente acaba conversando. Impressionante as dúvidas e a forma de entendimento que essas pessoas têm, completamente inadequadas. Eu falo, meu Deus, será que ele nunca leu ou nunca se interessou? Porque fala de franquia totalmente irreal, totalmente real. E as dúvidas, e essas pessoas acabam comprando a franquia, né, adquirindo, acabam assinando o contrato, e depois de 2, 3 meses, eles colocam problemas, e a gente atende muito francador, que os francados vêm com umas dúvidas, ou às vezes com umas colocações, você fala, meu Deus, onde está o erro? Né? Pois é, eu tenho os estudos, franchise, né, esse tempo todo a gente só lê tudo que acontece de franquise no mundo, e tem um que eu acho muito interessante que fala o seguinte, quando o franqueado compra uma franquia, ele é um incompetente inconsciente. Ele não sabe o que ele não sabe. Aí ele vai lá, ele treina, ele começa, aí ele descobre o que não sabe. Então ele passa a ser um incompetente consciente. Isso. Aí é o pior momento da franquia, porque você tem que dar o suporte naquele momento, naquilo que ele tem. Depois ele fica um competente consciente. Então ele por exemplo, um franqueado aprende como faz. Um franqueado meu sabe muito limpar uma escola, mas quando vai para um mercado, ele desaprendeu tudo. Então, ele é competente consciente, ele tem que estar consciente do trabalho para ser competente. Aí chega no último estágio, que é competente inconsciente. Vem o que vem, aí ele sabe fazer. Agora, é difícil. Ele dá para o ser humano, né? E ainda mais aqui. Quando você já é competente inconsciente, vem e aparece a tal da IA. E aí? Como é que a IA vai mudar os meus padrões de trabalho? Ontem eu vi um trabalho de IA que eu achei fantástico. É um negócio de roteirização. Para um motoboy sair e para distribuir as faxineiras, a IA faz essa distribuição e essa roteirização de uma maneira fantástica, né? E o que a IA, o que você viu de diferença? Eu acho que você implantou a IA, você está sentindo uma diferença? Eu estou sentindo diferença porque para mim, pessoalmente, estou sentindo diferença. Tem muita coisa que eu gostaria de fazer de novo e eu não fazia de preguiça. E aí a IA faz para mim. Refazer um manual, você lê um livro e aprende 2, 3 coisinhas novas, eu quero colocar isso no manual, no PowerPoint, é uma delícia, ela faz na hora para vocês. Isso. Agilidade. Agilidade. Te dá agilidade e a resposta. E em termos de venda? A venda da franquia melhorou? Mim, não melhorou. Ela continua igual. Do humano para o tecnológico? A única coisa que a IA faz, no nosso caso, na DSE, eu recomendo aos outros fazerem isso, que eu não deixaria ela vender. Não deixaria ela fazer o negócio. Ela só faz o primeiro contato? Ela faz o primeiro contato, ela conversa com o candidato a franqueado e ela classifica o cara. Então a gente tem lead fria, lead de manutenção e lead quente. Com a qualificação da lead, você cria uma trilha de conhecimento. Aquele cara que é lead fria, você vai ficar 1 ano conversando com ele. 1 ano, eu tenho uma trilha de 1 ano de informações que eu vou dar para aquele cara.
Eu sei que ele não vai me comprar franquia agora. Então ele vai... Mas você nem desiste também. Não, eu não desisto, porque tudo é eletrônico, né? Se fosse no passado... E quando eu comecei na Jenny King, dizia o seguinte, você não pode ter um fichário com mais de 200 fichas. É o máximo que você pode trabalhar. Hoje você trabalha com 20 mil pessoas. É fichário. Holodecks, que era na época. Era um negócio que virava. E você fala, esse aqui eu falo que é 3 meses. Você ia lá embaixo e punha 3 meses. Aí ia girando aquele 3 meses, chegava uma hora que virava hoje, né? Mas a IA, então, ela me ajudou nisso. E o que eu quero dizer para o negócio da IA, aproveitando esse momento, é o seguinte. Eu entrei na IA porque um candidato a emprego tinha perdido o emprego por causa da IA. Aí eu quis saber por quê. E ela era diretora da Vivo. E ela comandava uma equipe de 3 mil pessoas. Eu falei, nossa, então você está procurando emprego no lugar errado. Porque você tem um conhecimento de IA, fazer prompt, de aba 4, vai procurar as outras empresas. Não, as outras empresas, os meus parceiros, iguais a mim, estão fazendo a mesma coisa. Então eu não tenho muito o que acrescentar, então eu tenho que mudar de ramo. Mudar de ramo, legal. Pensei nisso, mas não contratei a pessoa. Isso faz uns 6, 9 meses. Aí eu liguei para ela recentemente, por curiosidade, porque eu li alguma coisa de IA, resolvi ligar para ela. E a equipe dela inteira foi recontratada. Os mais de 1.000 funcionários, eram 3 mil. 1.000 já foram recontratados. Da empresa. A empresa tinha atendimento, né, cliente. Tinha eliminado todo o atendimento. E mas colocado tudo no IA. Tudo no IA, mas descobriu. Um humano tem que gerenciar tudo. O humano tem que analisar o que a IA fala. O humano tem que retreinar a IA. E a coisa vai mudando. Então, a IA, na minha estrutura, ela entrou para conversar com os franqueados. Não entrou para ser DSE. Mas depois virou. E ela também não entrou para classificar aquele candidato a franqueado. Hoje ela classifica o candidato a franqueado e o meu humano vai entrar para conversar. E onde ele vai ficar focado? Naquele que ela acha que a conversão vai ser melhor. Então, eu tenho lá um índice de conversão de leads para reunião de 40%, a IA, ela me economizou tempo no meu trabalho, em vez de eu ligar para todo mundo, eu vou ficar focado naquele lado. Ela melhorou a produção, mas não substituiu o humano. Não substitui. E neste caso, dessa empresa que substituiu esse monte de gente, não substituiu, ela voltou para trás. Mas você sabe que a gente tem um caso parecido. E ela foi recontratada, não? Ela foi recontratada. Há acho que uns 15 anos atrás, eu acho que até mais. Eu me lembro que o Robson, que era, né, da China Bots, em uma época ele falou assim, vai ter escassez de mão de obra, vamos colocar todo o atendimento, porque esse pessoal não está atendendo bem, é um monte de gente, vamos contratar uma empresa de telemarketing para fazer o atendimento. Quando você liga, né, e o atendimento seria, na época não era nem IA, né, óbvio, era telemarketing. 3 meses, ele disse. Em 3 meses o faturamento começou a fazer assim. Aí nós tivemos que rescindir o contrato e ele voltou a contar 100% com os humanos e não mais com o sistema de telemarketing e tal. E aí a diferença do atender, a diferença de falar o bom dia, a diferença de você ser um funcionário e estar lá dentro, você ganha, né, pão ali, você tem que fazer o teu trabalho. É engraçado, eu acho que isso é uma coisa que faz a gente repensar, né? Que a gente fala que a IA vem substituir, né? Todo mundo, porque a IA vai substituir o humano. Até quando? Não vai. Eu tenho um Copilot no meu software de CRM. E eu tive um problema com uma franqueada recentemente e ela emitiu 2 notas fiscais para um cliente que não estava no banco de dados e aí a gente descobriu e fomos conversar com ela. E aí ela veio com aquela história, eu não sabia. Isso aí daria quilômetros de conversa. O meu gerente financeiro descobriu, ele me mandou uma mensagem pelo sistema interno, uma mensagem, o WhatsApp, mas é pelo sistema interno. Aí eu cliquei no botão Copilot que tem dentro do meu negócio, falei, eu queria que você respondesse para essa franqueada baseado na circular de oferta, baseado no contrato de franquia e no manual de políticas e procedimento. Em 1 minuto. Meio segundo. O meu ainda fala, estou pensando. Aí um textão
de coisas que nem eu lembrava que tinha no manual de política de procedimento. Ou que você ia demorar. Não, ia demorar no mínimo uma semana. Preguiça. Não ia fazer. Ou não ia ser tão assertivo, né? Ia ser mais então, genérico. Foi um textão. Aí você até ainda fala, não, vai pegar leve, não precisa bater tanto. Calma. Calma, Zélia, calma. Não é Zé, é o Copilot, né? Não tá em atendimento. É o software normal, não é o da Microsoft, porque é do Bitrix, é o Copilot do Bitrix. E aí ele responde, certo? Mas é uma resposta que eu demoraria tempão para fazer. Isso é como está no sistema de conversa interna da empresa, você já pega aquilo e já retransmite direto para a franqueada. Não, você dá agilidade para não deixar o cara sem resposta, porque o que acontece é que às vezes demora para responder 3, 4, 5 dias. Outra coisa que achei fantástico foi o orçamento. Eu tenho 3 ou 4 propostas que eu fiz na minha vida que eu considero assim, as mais complexas e as mais bonitas e sofisticadas que eu fiz na minha vida. Aí, eu demorei, teve uma que eu me lembro que eu demorei 3 meses fazendo, uma equipe dentro de Sauípe, numa mesa igual a essa, escrevendo a proposta, reescrevendo, reescrevendo, essa propostona tá lá, linda, maravilhosa, e eu fui visitar um prédio no Rio de Janeiro, Niemeyer 360, que vai ser um ícone da Barra, vai ser um negócio lindo, assim, né? Desbundantemente lindo, que é o neto do Niemeyer que tá fazendo, e aí eu fui lá, tirei fotografia, subi no teto, e aí o cara pediu a proposta, e o prédio só vai ficar pronto em meados do ano que vem. Falei, meu Deus do céu, vou ter que fazer uma proposta agora, depois ele vai pedir outra proposta, depois vai pedir outra proposta. Que coisa chata. E aí ele insistindo, eu peguei e joguei as fotos no IA, e joguei a proposta lá de trás. A IA fez uma proposta, mas fez uns gráficos de implantação e tudo mais, que eu nunca imaginei que eu fosse possível fazer. E ficou o máximo. Ficou maravilhoso. E se tiver que refazer, vai... E você sabe qual foi meu medo? É que eu mandei a proposta e o cliente demorou 1 mês e meio para abrir o meu arquivo. E quando ele foi abrir, foi quando eu estava no Rio semana passada, e ele resolveu abrir na minha frente. Então ele abriu a proposta e colocou na televisão para conversar da proposta. Eu não lembrava mais da proposta. Não foi que fez, não fui eu. Eu gelei por dentro, eu congelei. Ai, meu Deus, e agora? E agora? Só que ele fez aquilo que tradicionalmente todo mundo faz. E o que ele fez? A proposta tem 50 páginas, o que ele foi? Foi no preço final. Pum. Lógico, E aí ele comparou o preço final dele com o estudo que ele tem. E aí então a conversa ficou só sobre isso. Mas para bater no preço final, eu vi que tinha uns gráficos, eu me lembrei dos gráficos que aí a e o pessoal gosta, né? De número, de dados. Aí o Renato falou, caramba, como eu sou bom. Né? Falei, nossa senhora, como a Lívia faz bem feito as coisas. Mas é isso, quer dizer, a IA, ela vai te ajudar, ela te dá rapidez, A outra coisa que eu já fiz 2 cursos de IA, agora vou fazer o 3º. Curso de verdade, né? E o que mais me marcou nos 2 cursos que eu já fiz é o seguinte, diz que a IA não erra, só não acerta. Exato. Então, só não acerta. Mas, pô, aí ela pede desculpas. Quando a gente fala, né, mas pera um pouquinho, não foi isso que eu te perguntei, né? A tua resposta não, o que você precisa? Eu posso ser mais não sei o que. Ela sempre fala, eu posso ser melhor, eu posso te responder melhor. Assim, raciocínio perfeito o seu. E sabe que eu ouvi agora, e eu não sei se, até vou te confirmar isso com você, estavam falando lá no evento que é o seguinte, que quando você não paga a IA, ela é pública, tudo que você colocar lá vai estar sendo disponibilizado para todos. Quando você paga tipo um ChatGPT, alguma coisa, as informações que você coloca ali, elas ficam mais guardadas. Pois é, isso aí é outra coisa importantíssima. Você tem que perguntar para todas as IAs o que ela sabe sobre a limpeza com zero. Porque você tem que educar ela. Exato. Entendeu? Tem que educar. Eu perguntei assim, quem é Rodrigo Barbosa, meu diretor de expansão? Ela falou, não sei. Ah, mas ela é o diretor de expansão da limpeza com zelo. Ah, espera um pouco. Aí vem com a vida inteira dele. Tudo que saiu na internet, tudo que tem no LinkedIn, tudo que tem no... Outra coisa que me ensinaram, isso aí eu não devia falar porque é contra mim, mas eu ensinei. Para ter mais efetividade nessa história de leads, o teu Instagram tem que estar aberto. Pessoal.
Mesmo que o meu Instagram é meu, é da minha família, eu não, mesmo assim tem que estar aberto. É isso, Porque a gente ouviu, ele né? vai, Semana passada. ele vai olhar o Instagram e mesmo que ele não interaja, né, não sei o quê, ele vai olhar. Então, você tem que ter o Instagram Todo aberto. mundo olha, né, o Instagram da gente. E aí um recrutador me disse que você recruta pelo LinkedIn e demite pelo Instagram. E isso é verdade, hein? Isso é verdade. No LinkedIn o cara é sério, estudou, no É. Instagram é um porra louca. É por isso que você tem que ser coerente naquilo coerente que você na coloca, vida, né? isso é verdade. Então eu achei muito interessante a dica. E fica a dica aqui, né, para quem tá ouvindo a gente. Olha aí, gente, Eu não tinha o Instagram aberto. Vendemos 6 franquias depois disso, não sei se é coincidência, mas Mas eu acho que existe ainda. feita. Mas ainda existe aquela coisa de você se inspirar, mesmo franquia, tudo bem que hoje ela é muito mais grana do que era antes, né? Mas a pessoa quer se inspirar em alguém de sucesso e quer ver. Não tem jeito. Hoje franquia é um grande business. Você está falando de bilhões de reais de faturamento versus faturamento de $100 mil no passado. Quer dizer, então hoje é um mas essa business. parte da faxineira eu achei muito, muito bacana. É um negócio bem legal. Deve dar um trabalho, porque você pega pessoas com menos conhecimento. Aí tá ligado ao propósito da empresa. Exato. Sinceramente, o propósito da empresa é trabalhar com esse lado. A gente, por exemplo, tem uma certificação internacional de empresa de livre contra crimes contra mulheres. A gente tem um canal de denúncias. Essas franqueadas, esses franqueados, tem franqueador ou só tem franqueada? É muito interessante. O homem vai melhor que a mulher, tá? Só que há um preconceito do homem trabalhar nessa área. Mas os que se dedicam. Só nessa área, viu? E o resto é só nessa área que tem preconceito. Não é a dona de casa não aceita que o homem eu entre não em casa. contrataria. Não, eu também não. Entendeu? Ela não aceita, então a gente nem pensa. Agora, nesses apartamentos de Airbnb, que não tem dona, que ninguém está acompanhando o serviço, o que o cliente quer que seja bem feito, então o homem vai muito bem. Ganhou um prêmio, o Carlos, o franqueado meu, ganhou um prêmio como o melhor fazedor de cama do grupo Atlântica. 28 mil quartos que os caras têm, o cara ganhou o prêmio. Eu tenho uma... Olha, ele era faxineiro? Não, ele não é. Ele era, na verdade, ele era um franqueado até maior que gerencial. A mãe dele, essa é uma história bonita, a mãe dele comprou a franquia 10 anos atrás, eu dividi a franquia para ela comprar em 36 parcelas de R$500. Olha. Porque eu vi que ela tinha potencial. Aí a gente tinha um problema de uma seguradora que tinha várias lojinhas e tinha que limpar um dia em cada lojinha. Pus ela para fazer isso daí, resolvi o meu problema dela, ela era minha franqueada, e depois de 2 anos ela fazendo isso, falei, olha, eu tenho outro cliente no mesmo lugar, você precisa crescer. Eu não quero crescer, não cresce, põe um empregado, eu não sei que empregado, vai no Sebrae. Fiz um acordo com o Sebrae capacitou, não sei o quê, aí ela fez, bom, hoje ela fatura $300 por mês. Essa pessoa, hoje. Isso é legal. Essas histórias são muito boas. Então, né? Uma parte bonita do meu negócio é essa evolução. Você mesmo que ela saia da franquia, mas ela evoluiu, ela foi fazer outra coisa. Ela tem uma vida muito melhor, isso é muito bom. Isso é muito... Tem uma responsabilidade social aí, não, eu acho legal. Eu sou uma franquia 100% de impacto. Não sou uma franquia social, mas sou uma franquia de impacto. Eu mudo a vida das pessoas. Isso demorou muito tempo para eu aprender. E dói. Porque, veja, eu tenho um cliente grande para dar, eu dou para A ou dou para B? Eu vou mudar a vida dessa pessoa. Você vai mudar a vida. Eu vou mudar a vida dela. Certo? E o pior é quando você dá para A e aquela A não entrega. Não entrega. Não mandou um e-mail uma semana passada na franquia da minha de Porto Alegre dizendo que quais são os procedimentos na franquia para aceitar uma modificação que o cliente está pedindo. Se não tem que ter um prazo mínimo no contrato. Eu falei, prazo mínimo é o cliente querer mudar. O cliente querer mudar, você vai dizer se pode, se não pode, e se pode, quando vai conseguir. Não tem essa história. Não, porque o cliente está me pressionando. Pô, é cliente, meu amigo. Você está faturando 100 mil por mês lá. Então como eu que arranjei o contrato, parece que tem que resolver comigo. Sim, eu entendo isso daí. Se fosse... sem a IA eu já respondia. Não, essa eu respondi sem A. Eu respondi sem A, porque a IA seria pior do que eu. Porque eu tirei sarro dela. Dei risada. Falei, tá tendo muito trabalho, né? Ainda bem que sim. Eu respondi tirando sarro que a IA não faria.
E aí ela também ficou quieta, que ela percebeu. Então, é que bom uma que boa percebeu. franqueada, é uma boa franqueada. Então permite esse tipo de O que ele brincadeira. falou? Que quando a IA não sabe, Não, quando ela erra, ela não erra. Ela não erra, só não acerta. ela só não aceita. Só Isso não é acerta. legal. Isso é. Mas a responsabilidade social é muito forte. E isso é uma coisa que pega forte, você saber. E que você não transforma só essa pessoa, você transforma a família dela. Não, todo o entorno, entendeu? Muito então, legal. esse é o lado complexo da história. E aí, nesse monte de faxineiras que aparecem, tem 3 ou 4 que se destacam. Entendeu? E aí essas valem a pena você investir. Eu tenho uma estrutura que eu tenho 5 franqueados que são motoboys. É a família do cara, todo mundo do motoboy, que virou minha franqueada. Eles correm São Paulo inteiro de moto para levar enxoval, trazer enxoval, fazer a limpeza. E quantas franqueadas faxineiras você tem hoje? Hoje, quase 500. Meu Deus. E franqueados? 100. Então, peraí, acho que estamos partindo para o final, mas eu tenho que perguntar isso. Como que reúne? Tudo digital. Você, assim, o franqueado, o grandão. A conversa toda é digital, até estava reclamando disso ontem. O cara me mandou meu vendedor 5 vezes um WhatsApp de conversa. Falei, pô, o cara não é de São Paulo, ele não pode vir no escritório. Não, ele não quer vir no escritório. Então, ninguém mais vem no escritório. É tudo digital. Tudo online. Tudo online. Ninguém quer mais pegar nada para ir para lugar nenhum. E aí, 5 minutos no escritório, eu falei, eu ponho o DRE na tela e a gente vê tudo o que você está falando, todas as hipóteses e tudo mais. Não quer. Então, eu sinto muito essa falta de contato físico com os meus franqueados hoje em dia. Antigamente eu fazia uma reunião por mês, reunia todo mundo. E convenção, você reúne, quando você faz convenção? Quando eu faço convenção, eu percebo que as pessoas não querem convenção porque eles estão cheios, cansados. Porque, veja, como eu dou contrato para eles, sim, trabalho. Você faz a captação. Eu oferto, eles aceitam, a minha turma operacional vai lá e implanta no sistema todo, tudo que é novidade a gente coloca no sistema. Então você não faz uma reunião com todo mundo? Eu vou fazer. Quando você aparece para ele? Não, eu apareço toda hora porque eu vou no campo. Eu vou visitar o lugar que eles estão trabalhando. Eu sempre estou nos clientes estratégicos. No Rio de Janeiro agora, por exemplo, o Rio de Janeiro está 5 anos atrasado o Brasil em termos de apartamentos de Airbnb. Né? Brasil não, de São Paulo. São Paulo tem uma explosão. Né? Você anda aqui na Rua Augusta, tem 1.650 apartamentos de Airbnb que não tinha 3 anos atrás. No Rio de Janeiro está acontecendo isso. Então aí eu fiz 2 reuniões já no Rio de Janeiro, de 4 horas de duração cada uma delas, em 1 mês de diferença entre uma e outra, com todos franqueados, para explicar, e eu estou chamando isso do nosso Oceano Azul. Então, faço essa reunião, mas não é uma convenção, é uma reunião. Mas tem troca, né? Tem troca, aí sim. Outra coisa que a gente e com as faxineiras? Com as faxineiras, pouco. Aí que tá muito na mão do franqueado essa operação, porque é no dia a dia, é muito estressante no dia a dia. Então, a minha equipe operacional é que tem contato com as faxineiras, né? Às vezes, inclusive, nesses pesquisas de qualidade que fazem aí, a BF faz as pequenas empresas, o cara fala assim, como é que é o seu relacionamento com o franqueador? Ele fala, quase nenhum. Eu falei, ô Monga, como é que você fala quase nenhum? Você tá todo dia com o meu operacional, todo dia meu operacional. Mas ele acha que relacionamento é ótima. O Flávio é ótimo, mas você, Renato, eu não vejo sempre. Pô, não é possível. E nessa hora que eu dou, mas é isso, nessa hora eu dou a mão a torcer, e o Felipe da Bahia Brasileira, ele é ótimo, porque ele faz podcast, ele tá presente na rede, né? Eu falo, mas eu não sou esse tipo de cara. Posso falar? Eu sou o back-off. Querido, ele é 20 anos mais novo que a gente. Não adianta, ele já nasceu digital, então eles têm uma facilidade para se comunicar digitalmente que a gente não tem. Eu sou o contrário, eu arranjo apartamento de limpeza dos caras. Faz outro eu fechei trabalho. 11 mil apartamentos nos últimos 3 meses. Conversando. Eu tenho uma reunião agora, na hora do almoço, com um cara que tem 11 prédios em retrofit no centro da cidade. E o meu business é a tua participação, até achei lindo que a Starcy agora está falando de ambidestria. Ambidestria é comigo, porque eu estou olhando o futuro e ao mesmo tempo controlando o presente. Mas eu não tenho isso. Então, mas eu tiro o chapéu do trabalho que o Felipe faz, maravilhoso. Fala, eu tenho certeza que para essas 500 faxineiras, ou enfim, faxineiros,
eles têm você assim como um ídolo. Eu tenho Com certeza, eu também acho. Ela é muito relativa. Eu comecei a dizer que essa população, infelizmente, está eletrocutada. Eles não acreditam mais em nada. A vida é tão sofrida, eu ainda tenho tão esse romantismo. A vida é tão complexa para eles. Nossa, é muito. E pra você ter uma ideia, essa minha franquia, segredo, essa minha franquia de franquia individual, o contrato é de 4 meses. A partir do quarto mês, ele pode ser rescindido a qualquer momento com um WhatsApp. Porque elas somem. E eu preciso tirar da circular de oferta. Sim. E quem inventou isso foi a Natura. E quem me contou isso está no livro que Seu turnover de franqueado individual, então, é alto. É gigantesco. É gigantesco. Mas não tem como. É uma coisa, é muito interessante. Eu errei porque eu achava que essa pessoa poderia ganhar 5, 7, 10 mil reais. Ela não quer. O meu gerente operacional, quando inventou um sistema de remuneração, quando ela está ganhando muito menos do que isso, eu falei, nossa, mas quem é que vem trabalhar aqui? Ela vem. Porque eu resolvo outros problemas da vida dela. Ela tem que ficar com os filhos, muitas delas ficam com os filhos dos outros, quando vão trabalhar. Então tem um esquema de rodízio na favela, na quebrada lá, para fazer isso. Então, em determinados dias ela não pode. Ela tem que lavar a roupa do marido, da família. Ela tem que cozinhar para a família. Então ela tem uma série de outras atividades que elas não acabam usando a flexibilidade que a gente consegue ser franqueada individual, mas elas não valorizam. Acho que elas não têm intenção de se tornar mais do que isso. Elas não entendem, elas não têm ambição. É uma falta de entendimento. Não, e outra coisa, é falta de ambição, de querer ser. Elas não têm, da mesma forma que eles criam os filhos, e eu vejo isso muito que eu ajudo os adolescentes, os pais não incentivam os filhos a serem mais que eles. Não sabe? Tem isso. É engraçado. E a referência é o vizinho. Né? A referência é um cara que tem menos conhecimento que você, às vezes. Aliás, Napoleão falava que todo mundo quer ir para o céu, mas gosta mesmo de ver o amigo indo para o inferno. Isso, Napoleão falava isso. E é uma grande verdade. Lá naquele nível é a mesma coisa, tá certo? É tal das emoções que o americano falava. Então, não tem essa ambição. E ela trabalha para resolver um problema, gente. Ela precisa comer, ela precisa colocar dinheiro em casa, ela resolve o problema, mas não que ela quer se tornar a melhor franqueada faxineira. Não, tem histórias legais. Não, óbvio que deve ter algumas. Não, tem as exceções. Essa que eu acabei de falar é uma das grandes exceções. Tem uma outra exceção em Campinas que eu achava fantástica. Ela começou a trabalhar por a Monamar, ela era a mãe da recepcionista. Aí a gente fechou um contrato e não tinha franqueado para limpar. Aí pusemos a mãe da recepcionista, que era uma faxineira, diarista, naquele contrato, para atender, para fazer in-house, e aí a gente resolveu, o meu franqueado, era uma master franquia que eu tinha em Campinas, resolveu transformar ela em franqueada. Aí ela começou a ganhar 8 mil por mês, isso há 10 anos atrás. 9 mil por mês, começou a ganhar dinheiro. A primeira coisa que ela fez na vida foi comprar um carro. Aí eu fui para Campinas para fazer ela desistir de comprar um carro. É louca, vai comprar um carro, é só despesa, se concentra no teu negócio, investe em outras coisas, imagina. Ela comprou um carro. Não adianta. Aí depois que ela comprou um carro, eu descobri que ela não sabia guiar. Aí sabe o que aconteceu? Ela ia de motorista para trabalhar. O motorista ia guiando o carro dela e ela fazia as limpezas. Falei, não é possível. Não, gente. Não é possível. Onde é que eu tô? Um sonho, vai. Não, é um sonho, exato. Lógico que com o tempo, a filha, que era a nossa recepcionista, acabou indo para a empresa da mãe, o outro filho foi para a empresa da mãe. Hoje eles têm uma empresa razoável. Não sei o valor exato do faturamento hoje, mas é uma empresa. Estão ainda. Não, já tem. Essa é Jane. Não, é Jean Pro. Isso é loucura, você conversando, ela. Não, peço pro meu motorista. Não, espera um pouquinho. Ela nem sabe que é motorista, entendeu? Eu sei que o cara que leva e traz é motorista. Mas ela nem sabe o que é isso. Ela não introjeta a história. Mas são historinhas. A gente tem 1 zilhão de histórias legais. 1 zilhão. Essa história dos motoboys, por exemplo, aconteceu sem querer. O motoboy vai levar a roupa suja,
vai levar a roupa limpa, tem que pegar a roupa suja. O franqueado não chegou. Ele sobe, ele limpa o apartamento, ele arruma o apartamento. O cliente elogia ele no segundo dia. Eu falei, pô, esse cara é meu franqueado. Esse cara tem potencial. E aí, o meu problema com esses, que eu tenho 4 atualmente em São Paulo, que cresceram muito. E eu tô querendo treiná-los. E aí, colocar numa sala de aula para atender um manual de políticas e procedimento. É difícil. Olha, é muito difícil. Eu só acho uma coisa, nós vamos ter que chamar o Renato mais umas 2 ou 3 vezes, não, ele porque as ele histórias... vai fazer um livro, um zilhão de histórias. 1 bilhão de histórias, Olha que eu vou copiar a ideia. Que deve ter um monte, né? Não, de história Não, ruim, ele tem um monte de história legal. Todas as histórias. É que a gente anda de bicicleta, a gente conta a história do dia, É. a Melita adora. Eu adoro. Eu adoro. Eu vou do lado do Cadê? Renato, que eu quero saber porque ele vai contando as histórias, eu vou me encantando com as histórias dele. Bom, Rê, vamos lá. Temos que encerrar. O que você pode falar aí para o pessoal que está ouvindo a gente? Olha, o que eu quero te dizer é o seguinte. Minha mensagem é não transformar a nossa oportunidade num oportunismo. Tá? Nosso negócio é a solução para o Brasil, para a classe média conseguir evoluir, conseguir crescer. O empreendedorismo é a magia que fazem as coisas acontecerem. A gente só não pode ter coisas que denigram a nossa imagem. Tratar então, com leviandade. Não exatamente, não pode tratar com leviandade esse assunto. Se é para ser franqueador que tem 19 anos, seja sério. Porque como eu percebi que o menino era sério, eu falei, vou te dar o coaching, meu concorrente, vou te dar o coaching, porque eu não quero que você morra como outros franqueadores. Não, e trabalha, de repente, faz um trabalho ruim que depois denigra ao próprio franchise. Ele denigra o franchise, porque ele tem lá 20, 30 franqueados e da besteira, esses 20, 30 franqueados vão ficar perdidos, vão ficar denegrindo o franqueado. Não pode. Não pode. Então, e hoje a gente tem, assim, um canal aberto aí, né? E hoje com redes sociais, nossa, para falar mal é pouco. Sim. Hoje... Que nem o último caso aí, a mulher tem 6 lojas e falando mal do franqueador. Pô, então por que teve 6 lojas? Não, aí você começa... Não consigo entender isso. A conta não tá fechando. Algo tá estranho nessa situação. Tava em shopping, foi o shopping que fez. Entendeu? Lógico que a culpa vai ser sempre do franqueador. Né? É que nem a culpa é sempre da mãe. Eu vivo isso. A culpa é da mãe. Tudo, qualquer coisa, a culpa é da mãe. Eu me lembro que uma vez a minha filha, ela voltou dos Estados Unidos, ela estava um pouquinho mais gordinha, assim, quando ela foi fazer high school. Aí ela foi numa nutricionista, falei, Daniela, vamos na nutricionista. Aí ela voltou aquele dia, ela falou assim, olha mãe, eu sei por que eu tô mais gorda. Eu falei, por quê? Porque você não deixa a gente deixar 1 grão de feijão no prato. Tudo você faz a gente comer. É por sua culpa que eu tô assim. Eu falei, um pouquinho. Não deixar a comida no prato. Agora eu que sou a culpada que você tá mais gorda. Eu falei, tá bom. Olha, eu tive domingo eu tive uma festa de 50 anos de formado. Um amigo nosso, Emil, japonês, era o único japonês na classe. Imagina, 50 anos atrás, Santa Cruz, não tinha, né? Hoje ainda tá cheio, mas não tinha. E aí, ele teve um infarte há 2 meses atrás, e tava bem, tava ótimo e tal. Aí, mas Emil, por que você teve um infarte? E vocês faziam bullying comigo. E eu não sabia o que era bullying. Só fui descobrir bullying há 10 anos atrás. Não, ele inverteu a conversa. Foi divertidíssimo. Não, essa foi ótima. Você fazia bullying. Tava engasgada. Você, Giba, falou pra mim isso um dia. Giba falou, mas imagino que ele realmente deve ter sofrido. Eu me lembro, a gente fez um encontro do Santa Cruz também, de, sei lá, 30 anos, e aí o pessoal chegou, os meninos, o Polite, o Faisal, que eram... Nossa... A gente tem que pedir desculpa pra Mel, né? Porque, Mel, o que a gente fazia de bullying com você... Não, você não tá chateada com a gente? Não, imagina, já passou. Mas eu nem sabia que era bullying. Nem sabia. Eu tenho um amigo que foi lá que eu quis falar com ele, mas pelo menos ele estava culpando que a gente era inimigo. Inimigos. E um sacaneava com o outro, né? Eu falei, olha, eu ia falar que eu tinha aprendido que era bullying com ele, mas sem saber o que era bullying. E que a gente tinha uma coisa em comum. Um fazia bullying com o outro. Era recíproco. Era um bullying. E no final, era uma coisa... Neutralizava. E analisando como era e como era uma coisa, no final, carinhosa. Era uma coisa infantil, de criança. Não era hoje, a sacanagem que é. Porque não tinha esse nível de informação. Não tinha. Hoje ninguém falava em bullying. E você entra na internet, você vê coisas
grotescas, dantescas, Cyberbullying. horríveis. Hoje é cyberbullying, que é Aquela uma época eu coisa não sabia horrorosa. de nada disso, então tranquilo. Bom, gente. Mas agradeço muito a oportunidade desse bate-papo Não, leve, gente, tranquilo. Não, foi leve, tranquilo. Adoro Olha, história. animado, cheio de história. Olha, foi um dos podcasts mais divertidos que a Foi gente muito teve. Né? Foi muito bom, Renato. Olha, Obrigado. obrigada. A gente vai chamar o Renato de novo aqui. Se vocês gostaram aqui do nosso podcast, seguem a gente. A gente vai trazer várias histórias, né? Vários personagens aqui do franchising. A gente já trouxe advogado, a gente franqueador, franqueado, consultor. E o nosso papel é esse, sabe? Não, Trazer acho fantástico. gente que possa contribuir com histórias, com coisas reais, né? Com Eu fatos acho que você reais. está abrindo o backstage aqui. Exato, Abrir backstage. a É isso aí. cozinha. É isso aí, abrir a cozinha. É isso aí. o Nossa backstage. cozinha. O marketing todo mundo vai ver no Instagram e no Facebook. Né? Aqui não, aqui é o real. Mas obrigada, Obrigada. viu? Obrigada a você. A gente Obrigado. vai te chamar uma outra vez, viu? Obrigado. Esteja preparado. Obrigada, Tem que gente. estar. Até a próxima.